Então, temos que primeiro entender que a igreja bíblica e o reino de Deus chegou, o louvor da igreja bíblica, como participar da ceia, os cristãos se reunindo no primeiro dia da semana, e como participar da assembleia dominical e a organização da igreja. É isso aqui que nós vamos ver dentro do parâmetro ético, moral, e nós vamos estar trabalhando sobre isso aqui, certo? Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que temos que entender é que nós somos adicionados à igreja. Quando nós nos batizamos, nós temos que entender que nós somos adicionados ao corpo. E o corpo é a igreja de Deus, ou seja, o reino de Deus. Tem que entender que a igreja representa o reino de Deus, ou seja, é e não é. Nós estamos no reino, mas ainda não estamos no reino. Por quê? Porque ainda nós estamos morando com Deus. Mas a igreja representa o reino de Deus. É assim que acontecia. Em Atos 2,47, vai dizer que louvava a Deus e com tanto principalidade do povo, e o Senhor acrescentava a cada um que eles sendo algo. É isso que acontecia em Atos 2,47. Ou seja, o Senhor é que acrescenta a comunidade dos salvos. Então a igreja é o que? O reino de Deus. A comunidade estão sendo salvos. Certo? Nesse quesito nós temos que entender que, como diz lá em Apocalipse, capítulo 5 ao 6, ele vai dizer da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e do príncipe dos reis da terra, que é o fiel testemunha, aquele que nos amou e nos libertou do nosso pecado pelo seu sangue e nos constituiu ele, sacerdote de Deus. Então, a igreja, ela representa, ela é reino. Quando nós somos batizados, nós entramos no reino de Deus. Nessa comunidade aqui, parei, é só crédito, certo? Mas ao ser batizados, nós somos acrescentados à comunidade dos salvos e acrescentados a Deus. Mas vamos passar, né? Olha só, Filipe, né? Aos que creram em Filipe, lhe pregava acerca do reino de Deus, ou seja, a igreja representa o reino de Deus. Ela é o. Então, quando você não está na igreja, que representa o reino de Deus, você não está salvo. Aí está na igreja, você está no reino. Tá bom? Ok? Do mesmo jeito é aqui a passagem, né? Então, Apocalipse 12:10, então ouviram a voz do céu que dizia: agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Senhor, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador do nosso irmão foi expulso. Ele é que de dia e de noite acusa diante do nosso Deus. Então, a igreja, ela representa, ela é o reino, é o reino de Deus. É tanto que Jesus vai dizer que muitos vai ver o reino chegar no mundo. Que esses muitos? Apóstolos. Porque até então, quando Jesus estava na terra, o reino não havia sido estabelecido. Quando Cristo morre, o reino passa a existir. Certo? Aí o reino é estabelecido. Então nós somos adicionados à igreja de Deus, né? Esse corpo espiritual. E é dessa forma aqui que a gente tem que entender. Cristo é o cabeça e todos somos o corpo desse cabeça. Certo? A igreja representa isso. Cristo é o cabeça e todos somos membros, né? Que é todo mundo aqui. Cristo é o cabeça da igreja. Quem é o dono da igreja? Cristo. Quem? Porque quem comprou foi ele, com o seu próprio sangue. Ele é o dono. Okay? Nós somos destinados a esse corpo espiritual. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 23 vai dizer que pois o marido e o cabeça da mulher, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador. Olha só, Cristo é o cabeça da igreja, como ele mesmo o Salvador.
Então quem é o cabeça da igreja? Cristo. Essa é a melhor definição para a gente entender sobre a igreja do Senhor. Cristo é a cabeça e todos nós somos membros, todos em serviço do corpo. Outra passagem que há um só corpo, um só Espírito, que também fosse chamado a uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, há um só corpo, ou seja, uma só igreja, corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça. E Colossenses capítulo 1, verso 18, ele vai dizer também era o cabeça do corpo. Que corpo é esse? Ele vai falar da igreja, o primogênito, o princípio primogênito dos mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Então Cristo é o cabeça de todos nós somos membros, fazemos parte dessa igreja. É por isso que a igreja paraibana tem que ter a mesma disposição mental que a igreja lá no Zé Walter, que a igreja do centro, que a igreja lá, aonde estiver. Aí está também demonstrando várias etnias, várias línguas no seu corpo. Tendo Cristo como cabeça. Por isso que nós estamos tentando ensinar a vocês é que a igreja aqui ela é uma igreja independente. Ela não está alinhada ao Zé Walter. Apesar do Zé Walter ter investido, ter feito tudo isso, a igreja aqui ela é independente. Porque se ela, tudo que fizer aqui for vinculado ao Zé Walter, isso é antibíblico. As denominações que faz isso, ela não presta conta com a igreja, ela não pode, porque isso é antibíblico, não tem nas escrituras. O corpo é individual, o cabeça é Cristo. Agora, se a igreja está preparada, está fazendo algo com relação à doutrina de que Cristo ensinou, aí sim, nós dever como igreja é inferir aqui na igreja. Certo? Porque esse é o papel. A igreja são corpos independentes. Porque senão, como é que as denominações fazem? O que é que ela diz? Ali é a sede, ela que manda nossos filiais. Isso é antibíblico na Bíblia. Você vai lá em Efésios, a igreja que se reúne aonde? Em Éfeso. Não está dizendo a igreja que reúne em Éfeso, que a igreja. Não tem nada a ver. Toda a igreja tinha as suas próprias independentes, apesar de ser todas irmãs, umas com as outras. É a mesma irmandade. É a mesma irmandade. Certo? Mesma irmandade. Na nação mais um negócio, elas usam mais isso aí, mas é porque ela não ferve em dízimo, mas por outra coisa. É, e porque elas querem mudar. Nada acontece lá, nada acontece lá se o pastor não permitir. Isso é denominacional. Isso não é antibíblico. Não é que faz a parte do reino. É um reino espiritual. Então, o Cristo é o cabeça. Certo? Cristo é o cabeça. Então nós temos que aprender qualquer coisa. Nós não podemos pegar exemplo desse mundo aí, desse mundo. Por que não? Não, isso não é antibíblico. Nós temos que olhar para a igreja civil. Então nós estamos vendo aqui como é que a igreja funciona. Para a gente fazer o que é correto. Para a gente não se desviar do reino de Deus e não criar algo que não está dentro do reino de Deus. Por mais que a nossa intenção seja boa. Não é que as pessoas são más. Isso é uma tentativa boa, mas acaba desviando do quê? Do plano de Deus. Tirando Cristo como cabeça e botando os homens. O bispo Macedo como cabeça. Entendeu? Eu falei. Entendeu como é? Então nós temos que ter isso. O cabeça da igreja para ir para quem é? Cristo. Ele é o cabeça. O cabeça dessa igreja. Quem não tem. Não. Se tiver alguém que manda, está errado. Está dentro do princípio bíblico. Tire eles. Tire isso. Tá bom? Então nós somos adicionados à igreja de Deus, que é a fraternidade espiritual. Adicionado nessa fraternidade espiritual, né? Preservar o unânime da doutrina. A igreja é conhecida por sua confraternização e seu mencionou uns para os outros em Atos 42. Era assim que a igreja era conhecida em Atos 42, né? As pessoas queriam fazer parte daquela comunhão. Aquela comunhão era tão vivenciada, tão plena, tão real, que as pessoas de fora queriam fazer parte dessa fraternidade espiritual. Queria fazer parte, queria conhecer como é que funcionava. Então essa é a igreja que acontecia. Então, é uma tradução da palavra no grego expressão comunia, que significa, esse é o termo grego, né? Que significa, cuja raiz é ter tudo em comum.
raiz lá da palavra comunhão, significa, nesse sentido, que traduzido por participar, cooperar, e essa palavra pode se referir àqueles que compartilham vínculos, né? É isso que quer dizer, né? Lemos, portanto, que temos comunhão com Cristo, Deus, com Cristo e o Espírito Santo. Então, essa é o sentido da palavra lá, comunia, comunhão, compartilhar, cooperar, né? Aqueles que compartilham o vínculo. Era um vínculo tão grande que, à medida que alguém tinha necessidade, que acontecia, eles vendiam sua propriedade e ajudavam os necessitados. É assim que a igreja em Atos vivenciava, né? Porque eles tinham esses vínculos, estavam dispostos a tirar isso. Agora nós vamos ver como participar da ceia do Senhor. Isso aqui é um ponto fundamental para nós, para a gente entender, né? Então encontramos de imediato um fato curioso acerca da ceia do Senhor, vinculado a todos os ramos do cristianismo. Mas, por outro lado, há muitas interpretações históricas. Na realidade, criou e continua criando separação de vários grupos cristãos. Portanto, é um fator que, ao mesmo tempo, une e divide o quê? A cristandade. Então, nós vamos ver aqui, hoje, por que você participa da ceia? Qual é a razão? O que deve pensar na hora de tomar a ceia? O que vem em nossas mentes? Qual é o sentido real? Quando você toma a ceia, você está pensando em quê? Qual o sentido desse simbolismo todos os domingos? Por que nós participamos ou fazemos essa ceia todo o primeiro dia da semana? Qual é a razão disso? Por que isso está sendo feito aqui na Praia Ipá? É porque é a doutrina da igreja, é porque um está com o outro? Não, vamos ver hoje como é que as escrituras nos ensinam para fazer isso. Porque existem três formas de fazer isso: ou por mandamento, ou por inferência, ou por exemplo. E aqui nós vemos uma inferência, como aqueles irmãos faziam, para que a gente faça também. Para que a gente nunca faça nada, porque eu acho que isso tem que ser feito. Isso é uma palavra muito perigosa, eu acho. Isso não é bom. O cristão que acha é porque ele não aprendeu a profundidade das escrituras. Eu não posso achar nada, eu tenho que ter plena certeza e convicção como a palavra de Deus funciona para fazer isso. Então o achismo é algo perigoso com relação a isso. Bom, então nós temos que ver isso aqui. Então, divergências, né, opiniões diversas sobre a ceia do Senhor. E a primeira concepção é a concepção católica, né? Aonde ela traz essa questão aqui, que é muito interessante, porque o que eles entendem, né? Que eles entendem é que quando vão comer o pão, que é aquele simbolismo, eles acreditam que aquilo virou o corpo de Cristo, literalmente, o sangue. É isso que eles acreditam. Ao comer aquilo, né? Que é aquela coisa simbolismo, mas se transforma no corpo de Cristo. Então é isso que acontece aqui. Então, a posição católica, o plano oficial, né, sobre a ceia do Senhor, foi redigida no Concílio de Trento, em 1545 a 63. Embora muitos católicos, especialmente em países orientais, tenham hoje abandonado alguns aspectos dessa concepção, ainda tem um fundamento da fé e dos grandes mundos deles. Nesse sentido, né, dessa palavra, que é a substanciação, que se materializa no corpo de Cristo, é a doutrina de que quando o sacerdote oficial consagra os elementos, que ele faz ali? É sagrado, você entende que ele é sagrado. Ocorre uma verdadeira mudança metafísica, que a substância do pão e do vinho, que são de fato transformados representativamente na carne e no sangue de Cristo. O primeiro princípio importante para os católicos é que todos que participam da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, daquele momento que se chama de quê? Como é o nome daqueles que eles comem? Hóstia. Exatamente. A tia é dominada com um literal corpo,
sangue de Jesus Cristo. Então é isso que acontece. Então, nós temos muito essa raiz católica, e talvez muitos cristãos estão entendendo que ao comer aquele pão e a beber aquele suco, está transformando o corpo e o sangue de Jesus. E não é isso o sentido. As pessoas estão achando que estão se consagrando. Estou comendo aqui, estou me consagrando. Está tudo certo aqui. Mas é isso que acontece. Por não entender o que é o real sentido da ceia do Senhor. Porque aquele sacerdote, né, que se acha santo, consagra os elementos, e a pessoa, né, ele só ele come, também tem isso. E aquele que come, ele está se consagrando, ele está comendo o corpo literal e o sangue de Jesus. Certo? Essa é o sentido que vem. E tem um-se atrás a palavra Santa Ceia do Senhor. Na realidade, essa palavra Santa Ceia do Senhor não existe na Bíblia. Existe Ceia do Senhor. Ao ler as Escrituras, você vai encontrar sempre Ceia do Senhor. Não tem essa palavra Santa Ceia do Senhor. Isso é um nome que foi aderido, os chamados cristãos aderiram e colocaram no meio. Sendo as Escrituras, tem esse nome, Santa Ceia do Senhor. E se cria, faz coisa que ele for falar aqui, a gente vai passar muito. Então, a segunda coisa, né, nessa concepção luterana, que é o mesmo sentido, a concepção luterana é diferente da concepção católica em alguns pontos, mas não em todos. O luterano entende que a concepção católica do corpo e sangue de Cristo estão fisicamente presentes nos elementos. O que Lutero negou foi a doutrina católica, né, dessa questão da transformação do corpo físico de Jesus. As moléculas não são transformadas na carne do sangue de Cristo, mas o corpo e o sangue de Cristo estão presentes sobre como? O pão e o vinho. E não o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo, mas que agora temos o corpo e o sangue além do pão e do vinho. Então, vocês estão entendendo aí? Porque às vezes nós estamos trazendo essa raiz do mundo religioso, dessa divisão religiosa, e nós trazendo em nossas mentes e achamos que estamos fazendo da forma correta. No entanto, esses são pensamentos do mundo religioso que está inferindo naquele modo que eu posso falar assim. Alguma pergunta? Hã? Fala aí. Não, aí tem esse extremo aí, né? De realmente fazer desses dois elementos como fosse o próprio corpo aqui. Mas também tem um outro lado, né? O outro lado de fazer como fosse uma coisa comum. Aí é que está o perigo. O perigo, ainda podemos manipular no corpo. Então, nesse sentido, Quais são os elementos usados no pão da ceia do Senhor? como assim, o que é feito? Como ele é feito? Da questão do preparo? O preparo dele? Rapaz, eu não sei muito fazer, não, porque só fui eu. O corpo, É, o pão, é feito sem fermento. ele tem que ser uma massa sem fermento. Sem fermento, isso eu sei. Em Agora, primeiro lugar, o suco também ele não pode ter fermento. Não pode ter fermento, Então, senão os dois simbolizam o corpo. você pode fazer muito. Pode ser usado alguma coisa de origem animal nesse processo aí? O certo é uma massa sem fermento. É uma massa que não tem nenhum. Porque assim, é um simbolismo, né? O correto é fazer isso. Com manteiga. É, com manteiga. O real é manteiga vegetal, né? Que é o correto. Você pega manteiga vegetal e Vegetal porque não tem. É, exatamente, que não tem nenhum componente nela. Ela é Não limpa. usar a manteiga, então é uma forma incorreta de botar. Pode ser e pode não ser, né? Porque. Mas depois vamos tratar desse preparo aí, tá bom? Depois a gente trata de ser de outra forma. Né? Eu prepararia que eu estou perguntando aqui, mas qual é? Porque as deles são bem fininhas. O quê? Preparo daquela massa. Da ostra. É, não, mas é outra coisa. Gente, eu estou falando do preparo, né? O preparo nós temos que entender que esse preparo ele não pode ter fermento. E o suco não pode ter contém álcool. Né? Ah, eu não quero fazer a horta, rapaz. Não, é outra coisa.
participar, certo? Depois a gente pode sentar e falar como é que se prepara bem direitinho. Está Tá bom? querendo saber aqui o que é? Que tem uma diferença grande, né? Da nossa, de massa, né? Da nossa, né? Tem uma Ah, não, diferença. que ali eles outra concepção, né? Eles entendem que aquele elemento é tão sagrado que aquelas pessoas não podem participar. Só aquele sacerdote que é santo. É uma cor muito fina, né? Aquele Isso, né? Ali eu não sei nem o que é aquele material que ele Pois faz. é, isso aí, você vê, porque ele não participa. De que jeito, né? Uma banda para cada pessoa. Acho que é feita de pão, né? Não que é tão branco, sei lá. E assim, Eu nunca participei, não sei que eu sei. Eu só sei que tem. eu também não participei. Mas Eu tinha talvez uns 16 anos. Eu entrei uma vez, aí eu menti lá na fila, só para experimentar o salgado. A concepção reformada, né? Essa concepção reformada, ou calvinista, vamos dizer assim, sustenta que Cristo está presente na ceia do Senhor, mas em forma, não em forma física ou corpórea, ou seja, corpo, né, física, está presente lá. Antes, a sua presença, o sacramento espiritual cotidiano. O uso do sol como ilustração, Calvino afirmou que Cristo está presente como influência, o sol permanece no céu, mas o seu valor e a luz estão presentes na terra. Então é o simbolismo que ele dá. Então, ao comer o pão da ceia, essa é a ideia que nós temos. Assim como o sol está lá e reflete essa luz, assim do quê? O calor, né? Vemos o sol, mas a ilustração é que aquele calor está lá presente, assim como, né? O sol permanece no céu, mas o calor estão na luz, estão presentes na terra. Então, é do mesmo sentido, Cristo morreu lá, né? Nós não estamos comendo o pão literalmente, no sentido do corpo, e bebendo o sangue de Jesus, né? Mas é a representatividade, ou seja, é o símbolo daquele memorial do grande sacrifício de Jesus. É que você está Ele querendo, deixou que ele deixou como memorial, né? Ele é que estabeleceu. Ele estabeleceu, é como a gente está lembrando, não é que você vai lá, naquele momento ele está circunsagrando. Não é isso. Nós estamos comendo, bebendo para lembrar. Do sacrifício de Jesus. O que fez com cada um de nós. Cada um de nós. Então, afirmando que a ceia do Senhor sela o amor de Cristo para nós, dando a certeza de que todas as promessas da aliança e riqueza do Evangelho são dela doadas como doação divina, em troca de um direito pessoal e de uma verdadeira posse de toda a riqueza. Os crentes expressam a sua fé em Cristo como Salvador e prestam obediência a Ele como Senhor. Então esse é o simbolismo quando a gente está fazendo a oração à ceia do Senhor. Certo? Nós estamos só caminhando, vamos chegar lá, né, uma frase. Então, como participar da ceia do Senhor? Que é que nós estamos tratando nisso, né? Como discípulos, temos o mandamento de participar da ceia do Senhor. E é muito importante como participar, pois uma das advertências aos discípulos para participar dela. Então, quando você não entende essa ceia, ou participar dessa ceia, é muito importante. Existem dois extremos: aqueles que querem santificar demais e aqueles que querem fazer de forma leviana. Você nem pode levar para esse lado e nem para esse outro lado. Por quê? O mandamento é participar. O mandamento é comer. E comer, né? Participar. Porque veja bem, o irmão vem para o culto com a ideia. Ele faz tudo, mas ele não participa da ceia e do pão porque ele se acha indigno. Então ele não está indigno de nada. Se o mandamento é participar da ceia do Senhor. Agora, no contexto de 1 Coríntios, capítulo 17 a 22, primeiro tem que entender que era uma comemoração da ceia do Senhor em Coríntios, estava tornando-se um motivo de muitos pecados, né? Lá de capítulo 11, né? Capítulo 11, 11, 17 a 22. Eu não botei pessoas assim. Então, tem uma origem ao exagero de visões. Paulo dá instruções para vencer esses erros. É o que estava acontecendo lá.
Eles quando se reunir não para pior, mas sim, para melhor, sim para pior. Eles estavam falando. Porque eles estavam vendo de visões entre eles. Estavam entendendo o que era ser. Quando ele fala que cada um comia a sua própria ceia, né? E ele usa lá um termo que é muito comum que as pessoas indignamente. Vamos falar sobre isso. O que é indignamente? Como é que eu estou tomando a ceia indignamente? O que significa isso? Certo? Porque aí é que está o teor da palavra, indignamente. Porque aí tem uns que vão, porque ninguém é digno de participar da ceia. Mesmo que não. Nós não temos atos que me possam fazer participar da ceia. Ah, hoje eu fiz tudo bom. Hoje eu posso. Aí eu pequei, hoje eu não posso. Não é assim. Eu não faço atos para participar da ceia. Não, isso não é assim. Porque se for por dignidade, nenhum de nós somos dignos. Porque só em pensar isso eu já pequei. Só em eu vir dar para cá eu posso olhar para alguém e fazer não está mentindo. E não mentir. Então entendemos que não são os atos que nos tornam dignos para participar da ceia. Não são atos. Eu não posso fazer atos para dizer hoje eu estou digno. Como se eu dissesse que estou digno. Não é isso. O ponto não é esse. Mas também eu não posso viver uma vida leviana e dizer assim, agora eu não posso participar da ceia. Tá. Um ponto aí, né, porque Paulo ele foi para essa igreja falar o que estava acontecendo. Por exemplo, lá estava havendo divisão, entendeu? Se estava havendo divisão, se ele estava vivendo aquela vida com divisão, ele estava bebendo indignamente, estava vivendo para morte. Aí o irmão lá estava tendo relação com a própria madrasta. Ele estava vivendo em pecado, então ele estava comendo indignamente. E aí, né? Então veja bem, Paulo ensina, né, que primeiro ele disse que a ceia não era dele, era de quem? Do Senhor. Do Senhor Jesus. Vai lá nessa 26, capítulo 1 Coríntios 11, 25. Assim como você viu o Senhor tem dos. Então, o que é a ceia do Senhor? Primeiro, temos que entender. Partir o pão. Às vezes, esse momento de designar a ceia do Senhor é comum no Novo Testamento. Quando a palavra diz partir o pão, ele está falando da ceia do Senhor. E esse é a ceia. E aí tem várias, da graça, né? É a expressão da tradução do grego, significa, graça ao agradecer, no mesmo sentido, no sentido que a gente entender, que é aquele momento da graça de receber, certo? Então, é o memorial. A ceia é feita em memória de Jesus Cristo. Esse é o motivo, um dos motivos mais importantes da ceia, é lembrar de Jesus. O cristianismo é lembrar do que Jesus fez. Ao participar desse momento, nós temos que lembrar daquilo que Jesus fez. Está lembrando do grande sacrifício de Deus. A ceia é uma graça ou é uma bênção? A ceia é um memorial. Mas digamos assim, na Bíblia, existem Bíblias que ensinam a bênção, a ceia do Senhor. E outros dizem a graça. A gente está falando da oração. Da oração. É isso? É da oração? É. Não, o sentido aqui que eu estou falando, o Jesus fez, né? Graça ou agradecer, que a palavra apegada, né? No sentido da aristia, que o verbo significa a graça, agradecer sobre isso. Jesus pegou aqueles alimentos e agradeceu. Na graça, isso aqui. Pegou o Pai, agradeceu. Importante entender que muitos irmãos já têm percebido isso, ele ora pelo mundo pelo Senhor. Jesus ele fez o quê? Ele deu graça pelo momento. Ele pegou o pão e orou pelo momento. Ele orou pelo momento. Ele orou pelo momento, o momento da ceia. Sabe, presta atenção nisso? A mesma coisa que os católicos fazem. Ele consagra aquele alimento. Entendo. É orar por aquele momento. Jesus fez isso. Ele pegou o pão e deu graça pelo quê? Pelo momento. Pelo momento que estava acontecendo. Olha só, e às vezes parece que a gente não está entendendo. Olha o texto lá, o texto está claro.
Primeiro ele pegou o pão e deu graça, depois ele pegou o suco e deu graça. Por isso nós temos que ter cuidado que essa Em ramificação ainda... algumas escrituras tem bênçãos. Abençoe, né? Muitas escrituras bíblicas não tem a palavra bênção. Mas a gente tem que saber o contexto, né? Tem que saber o que o texto está falando. Em que sentido? Da ceia, Da ceia. tem palavra que tem bênção. Sim. O Senhor abençoou, o Senhor deu graça. O sentido de... É mais o mesmo sentido, né? Porque bênção é o quê? O que significa a palavra bênção? Abençoe. Abençoar. Então Jesus fez a mesma coisa, ele deu graça, ou seja, abençoou. Porque ele está falando de tradução, né? Então, Aí são um mundo é diverso nessa. Eu estava até falando com o Cláudio aí sobre isso, essa diversidade de traduções que traz, né, essa questão. No mesmo sentido. No mesmo sentido. Mas a palavra correta é graça. Aí posso dizer que o tradutor é No bom. caso, quem vai fazer a abertura para falar sobre as ceias, o correto é falar graças ou bênção? Ah, entendi. Agora eu entendi essa pergunta. Ah, entendi. Dá graças ou dá bênção? Jesus deu graça ou abençoou o momento? Em muitas Bíblias diz graças, certo? Mas tem algumas passagens em certas Bíblias, essa daqui tem lugar que diz Agora eu bênção. entendi o seu que você tem que falar. Ele está perguntando que tem Bíblias que falam abençoar e tem Bíblias que falam graça. Aí ele quer saber qual é o certo, para quando ele for ali. Ele não fazer a errar. graça ou abençoar? A minha aqui, ela está dizendo assim, ó, enquanto comia, Jesus tomou um pão e abençoou. A Abençoar. minha também fala Abençoou. Abençoou. Mas em muitas Bíblias não tem essa palavra abençoou. Algumas têm graça. Muitas delas não tem Vamos ver abençoou. aqui nessa. Deixa eu ver com a linguagem aqui pra mim. Graça é tipo agradecer, né? É, agradecer. Nessa linguagem aqui. Eu creio que Aqui porque essa aqui, é abençoou. É. Nessas daqui tudo é abençoou. esse aqui, ó, ela é uma tradução corrigida. Corrigida, a mais nova, né? Não, corrigida não. É a corrigida. Almeida, revisado, né? Revisado. A minha é corrigida. Essa corrigida aqui, ela é mais antiga, mais arcaica. Mas o Aí, sentido é o mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer, né? Eu acredito nessa imensidão de tradução, abençoar e graça é o mesmo sentido, né? No sentido de orar por aqui, né? Mas Jesus orou pelo momento. Ele não orou só pelo pão, ele orou pelo momento. Né? Ele pegou o pão e o abençoou. Abençoou o quê? O momento. Não foi só pão. Então a gente tem que prestar atenção àquilo que nós estamos fazendo, aquele momento que vamos fazer isso aqui, né? Esse momento aqui. Abençoar o momento que estamos fazendo. Certo? Tem um que ora pelo pão e pelo suco da mesma. Aí outra história, tem uns que fazem uma oração só, né? O certo, de acordo com o que Jesus fez, foi 2 momentos, não foi? Semelhantemente, depois. Depois ele. E ora pelo momento, partindo do pão, e o momento, partindo do Eu acho que a minha linguagem aqui é essa daqui, deixa eu ver. Eu ó, acho que é graça. Oi? no meu aqui, ó, tem a graça no suco, certo? Abençoou no pão. abençoou o pão e agradeceu o suco. É como se Jesus fizesse 2 coisas, né? Primeiro ele orou, depois ele agradeceu, né? Por aquele momento. Mas isso aí não vai. Como é que se diz? Não tem. Não muda a Não. regra De oração. O que eu estou querendo dizer aqui é um cuidado para fazer essa oração. Cuidado, a gente está orando só pelo pão. Olha pelo momento. Olha por tudo aquilo que está acontecendo. Certo? Cuidado com isso. Porque quem faz isso é os. Em Mateus 26, aqui vai dizer que ele abençoou o pão, aí depois no final do suco ele Deu graça. deu graça. Pegou o pão e o abençoou. O que o Mateus está dizendo, eu entendi também assim, que ele pegou o pão e abençoou. Mas não abençoou só o pão, ele abençoou o momento. Não, ó, abençoou o pão, Abençoou o momento. abençoou o corpo. O corpo, nós não somos pão. Não é abençoar. Gente, entenda. O que as pessoas fazem para ir abençoar o pão, para santificar o pão, para que as pessoas vão Não comer. é aquele pão, é um pão É isso que estão nós. fazendo. Para Então, se tornar uma massa.
Exato, é isso, entenda. Abençoar é abençoar o momento que vai acontecer. Porque o corpo só o Eu corpo Eu só dizendo. E é memorial, né? É o memorial. Exato, é aquele momento que Deus está participando. Rosalina Então, temos que entender que, vamos lá, funciona, isso aí foi bom, né? Foi legal. Porque agora entendeu o negócio aí, né? Agora esqueceu. Hã? Então, o negócio tem que ouvir, não. Não, mas é bom, é porque ninguém dorme, né? Ele é tocado. Ele é só professor do quadrado, né? Eu já até com medo, que a aluno mais novo não se acorda. Se acordar aí, o negócio Não, mas esse é bom. Tem que tirar tudo. É, tirar dúvida que é pra gente falar. Agora da maneira Pra fazer o correta. correto. Então, a aliança, ou seja, a nova aliança de Jesus com os homens foi instituída pelo sangue de Jesus. É uma aliança. Sendo assim, no momento da ceia, estamos sendo lembrados da aliança que ele fez com Jesus. Por meio do seu sangue, e que lavou o nosso pecado. Esse é o momento que nós estamos lembrados da ceia do Senhor. Certo? Então, o que nós estamos fazendo ao tomar a ceia do Senhor? Lá em 1 Coríntios, existem 3 definições lá. Tem um contexto histórico que acontecia. O que estava acontecendo lá? Existia, como toda comunidade, existiam os irmãos mais ricos, mais pobres. Naquele tempo, pobre não tem direito a nada. Principalmente os comunidades. Universal. Tem direito a nada. Então, aqueles irmãos mais pobres, que eram escravos, e tinha os irmãos mais ricos. O que estava acontecendo? Os ricos chegavam e comiam a sua ceia. Ou seja, lá não era ceia para eles, tinha tudo, né? A ceia que eles faziam era um banquete. Por isso que a gente do Paulo diz, ó, cada um com sua própria ceia, que era para ter comunhão, mas você simboliza a comunhão com o povo de Jesus. Certo? Simboliza isso. Simboliza se lembrar da morte de Jesus e a última contato perto com ele. Quando nós comemos, passamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando da volta de Cristo. Nós estamos confirmando que Cristo vai voltar. Essa é a confirmação da ceia do Senhor. Então, na ceia do Senhor, nós estamos lembrando que Jesus está vivo e que ele vai voltar. E por isso a nossa comemoração não é triste, mas alegre. Do nosso Senhor Jesus Cristo vive e voltará. Né? Maranata, velho. Então, ao participar da ceia do Senhor, estamos antecipando o quê? O reino messiânico final, onde todos os salvos estarão com ele na comemoração do banquete para sempre. Então, às vezes, o irmão, aquele momento é o momento de você lembrar, mas também de alegria. Por quê? Porque nós estamos confirmando Jesus. Essa aliança. No Antigo Testamento, qual é a aliança que Deus fez com o povo de Israel? Qual foi a aliança? Qual foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel? Nós estávamos Essa aliança, mas eles tinham uma prática. Qual era a prática que eles faziam na Páscoa? a lembrar da saída do Egito. Lembrar do Egito, né? Existia a Páscoa, uma memorização. Quando Jesus instituiu essa ceia, ele estava comemorando a antiga saída do Egito. Estava lá as ervas amargas, estavam vários elementos que simbolizavam aquele momento de escravidão que eles passaram lá. Isso Deus fez para eles fazer sempre no primeiro dia, né? Ter lá todas as datas, assim como a ceia do Senhor. Né? Agora, nós não fazemos mais aquilo. Aí Jesus instituiu a ceia do Senhor. O pão, o suco, que é a nossa aliança, de lembrar que em Cristo nós fomos libertos não da escravidão que aconteceu com o povo do Egito, mas fomos libertos de uma escravidão muito maior que a escravidão. Assim como o povo do Egito vivia e estava na escravidão, né? No tempo do Egito, nós também vivíamos. Mas em Cristo, ele fez essa mudança. Então, sendo o Senhor, a gente lembrar de tudo isso. Lembrar da volta de Jesus, né? Sendo que nós éramos escravizados do pecado. Né? Exatamente. Então, comer dignamente. O que é comer dignamente? É comer sem pensar em Cristo e no que Ele fez por nós. Isso é sem discernir o que está fazendo. Então, quando a pessoa come ou bebe do suco sem discernimento daquilo que ele está fazendo, ele está comendo. Quem não está entendendo.
Porque não aconteceu nada. Eles não estavam entendendo, decidindo o que era aquele momento. Cada um começou a acontecer. Paulo vai dizer, acaso na casa de vocês tem comida para comer? Ele vai continuar, o texto vai dizer isso. Se é para comer qualquer jeito, com nossas próprias casas. Toma casa. Porque eles não estavam fazendo sem Precisavam se reunir, né? sem decidir Ele enfatizou isso. aquele momento. Então, nesse contexto, o modo pelo qual os coríntios estavam comendo a serviço minimamente, né? É comer dignamente, não significa que não podemos comer caso tenhamos pecado. E sendo assim, ninguém poderia participar da ceia. Ou seja, alguém pecou, então não vou participar da ceia. Não é isso. Entendeu? Agora, também não podemos viver uma vida leviana. O cara está lá na padecer, de todo jeito, né? Aí chega o domingo e ele quer participar da ceia. Não é isso. Paulo também vai dizer, irmão, que cada um deve examinar-se a si mesmo. Né? Então, examinar isso. Aquele momento, a ceia é o momento que pede perdão de pecado. É examinar como cristão. Né? A ceia é o momento de lembrar do sacrifício de Jesus. Esse é o momento. De jeito nenhum. Para lembrar do sacrifício de Jesus. E quando ele fala examinar, ele está falando o seguinte, decidir o que você está fazendo. Ok? Vai falar. Pois é, em todo o contexto da carta a gente tem que ver que a vida que ele estava vivendo estava desembocando lá na cena. A vida desgarrada. Né? Falta de amor, a falta de amor foi demonstrada lá na cena. Então, Paulo, antes de começar a falar, no 17, diz, olha, vocês estão se ajudando para pior, porque vocês estão vivendo assim, assim, assim. Então, se eu comer a ceia e viver na prática do pecado, a vivência, eu estou errado. Eu vou morrer espiritualmente. Então tem que entender Estou comendo isso. para condenação. Então tem que ter um pensamento duplo, né? Qual o pensamento duplo? Quer dizer que eu não pego. Né? Exatamente, porque assim, quando uma pessoa fala indignamente, ele coloca um peso tão grande, e às vezes muitos irmãos fazem isso, um peso tão grande sobre a vida, um ombro tão grande. Gente, o pensamento é comer e participar, é analisar o que você está fazendo. Aí quando Entender. Quando Paulo falou, vocês estão comendo indignamente, era porque os ricos comiam, os pobres ficavam. Chegava e comia depois. Né? Então isso não era certo. Se era Não momento. estava tendo uma. A comunhão, não estava tendo aquele memorial, não estava tendo aquele momento. Esta ceia que o Senhor se refere é que todo mundo tinha trazido um pouquinho de comida, certo? É em relação a isso, né? Cada um trazia a sua própria comida, certo? E cada um comia ela mesma naquele momento de comunhão, né? Não era assim, existia uma mesa e lá tinha os preparados. Já vinha preparado. Deus Só é ridículo. o que aconteceu? Os ricos vinham na frente, seguindo, e os pobres não. Aí os ricos comiam tudo, e os pobres ficavam o quê? Não chegavam. Porque aquele momento para ele de quê? Tem que se reunir, esperar pelos mais pobres, mais fracos. Ter aquele momento de se simbolizar, participar junto, de decidir o que eles estavam fazendo. E nada disso estava acontecendo. Ele, quando foi partir a ceia, não chamou só aquele que foi, para todos. Então, a gente não estava fazendo Por isso que Paulo arregaçou. Rasgação. E ele não estava entendendo o que ele estava fazendo. Então, é o mesmo sentido de nós chegarmos e vivermos, talvez, aparentemente, uma vida aí destroçada, uma vida leviana, chegar aqui e participar da ceia. É sinal que nós não estamos decidindo o que nós estamos fazendo. Nós não estamos decidindo o que nós estamos fazendo. Certo? Mas o propósito é analisar a nossa situação no momento da ceia, que vamos participar desse momento. Nesse momento, nós vamos analisar para poder participar da ceia. Esse é o propósito. Então, a ordem é participar, né? A ordem não é de analisar a sua vida para ver se deve ou não participar, mas sim analisar e participar. A ordem Isso é importante. Esse aqui o Paulo diz assim, no capítulo, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão. como Deus. Esse é o propósito. Essa é a recomendação. Essa é a recomendação. É. Porque assim, há uma imagem, não sei se eu posso dizer a palavra assim,
desse mundo da fora aí, que eles colocam uma sobrecarga que a Bíblia não fala. Que a pessoa não é digna de comer. É digno. Isso não é a intenção de Deus. Não é a intenção. Eu não estou, por exemplo, hoje é sexta. Pronto, hoje eu não falei de ninguém, eu não pensei mal de ninguém, hoje eu não sei isso, eu não fiz isso, então domingo eu estou pronto para participar de você. É assim. Parece que nós estamos querendo fazer isso com a ceia do Senhor. E não é isso. Porque nós somos pecadores. Não é isso, não é esse o sentido. De sentir da pronto, hoje eu não fiz nada. E a consciência não quer isso. Só em pensar nisso, o que João vai dizer? Se disser que não temos pecado, é mentiroso. E a verdade não está em nós. Até o fato também de quando eu era casado, né? Que muitos me perguntavam, ai, tu sei, tu não é nem casada, tu sei. Porque nós somos diferentes, só pode participar da ceia se for casado, né? Aí é outro tempo. Complicado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, não vamos sair daqui. Não é você dizendo aqui, presta atenção. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui pensando em potencial. Você pode fazer o que for e domingo passa. Vamos pensar isso. Não é assim. Não é assim. Entende, né? Porque a vez que a gente fala isso, parece que todo mundo está entendendo que eu estou abrindo uma brecha, que ele tem que viver de qualquer jeito e participar da ceia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o real sentido de como a ceia deve ser feita, de como deve ser ensinada e como deve ser digerida em nós. Certo? Porque não há padrão e nem regra digna de eu participar da ceia. Porque quem me faz digno de participar da ceia é Cristo, não sou eu. O ato é de Jesus. Foi Cristo que sacrificou na cruz para que os nossos pecados fossem purificados na cruz. Entende? O ponto é esse. Não é o meu ato, não é o que eu faço. Certo? Parece que está naquilo que eu faço. Sou bom, não, eu fui bom, eu participo. Eu fui ruim, eu participo. Não é assim. Certo? Ok? Então, é isso que eu quero que ele entenda. Né? Parece que eu estou dizendo uma palavra que ninguém entende o que é o sentido real da ceia. Parece que a pessoa está entendendo. Não, eu vim aqui de qualquer jeito. O irmão disse que domingo eu posso participar. Né? Eu posso me prostituir aí, mas domingo eu posso participar. Não é esse o sentido. Certo? Não pode. A pessoa tem que comer o pão. Nós somos pecadores, mas nós podemos viver na prática do pecado e comer esse alimento, porque senão a gente morre espiritualmente, para toda noção. Então, a ceia do Senhor, como todo o cristianismo, era uma aliança com Jesus, né? Era uma a ceia do Senhor, como todo o cristianismo, estava alicerçado em Jesus e nele na sua crucificação. Então, antes de tudo, Paulo vai dizer: eu vos entreguei, porque também recebi. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado segundo as Escrituras. Então, a ceia do Senhor simboliza nesse sentido aqui. Aqui é a morte, como pode falar, né? Morte, sepultura e ressurreição. Ela está inserida nesse sentido aqui. Tá bom? Então, Jesus instituiu a ceia do Senhor como um memorial cuja finalidade é ajudar os cristãos a se lembrar de sua morte e ressurreição. Precisamos ser lembrados desses acontecimentos com frequência, pois a fé cristã se baseia nela. Elas dão sentido à vida cristã. Então é esse aquele momento, né? Assim como, olha só como Deus é sábio. Eu fico pensando, né? Deus sabe tanto que nós, olha, se nós fazemos uma coisa aqui, 2 semanas a gente está se lembrando mais nada. Se lembra? Se lembra? Não, a gente se esquece. Então, Jesus instituiu a ceia justamente para isso, para a gente ficar lembrando disso aqui, ó, da morte, da sepultura, isso, do que Cristo fez por nós. Porque senão nós já dizíamos quem era o Salvador, o que foi que ele tinha feito por nós. Assim como o povo tinha que se lembrar da mão do Senhor, que libertou o povo da escravidão do Egito, era o mesmo sentido que Jesus está falando.
que Jesus instituiu. Tem o mesmo sentido, é de se lembrar, olha, eu estou aqui hoje. Naquele momento é para se lembrar, naquele momento da ceia. Não, foi Cristo que me resgatou, que me libertou, que me salvou. Esse é o sentido da salvação. Está lembrando desse sacrifício. Então, o significado da ceia do Senhor para os cristãos envolve esse pensamento chave. Né? O que pensar? Quando você está convencendo, o que vai pensar? Às vezes não está pensando lá na conta da água para pagar, não está pensando, né? Pode dar até pagar, fazer um almoço, pensando em qualquer outra coisa. Começa a se distrair, começa a perder a reverência naquele momento. Esse é um momento de total reverência. É um momento de nós estar com nossos pensamentos na pessoa de Jesus. Esqueça, né? A sua conta de água, né? O menino que está correndo. Porque você vai perder essa reverência. Esse sentido que é assim. Esse sentido que é de discernimento do corpo do Senhor. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Então é preciso ter esses pensamentos para que a gente possa lembrar que Jesus de sua morte, é ter comunhão espiritual com Ele, é o que? Honrar a Ele como Filho de Deus, o Messias, é ter comunhão com Cristo, com o corpo unido, participar espiritualmente do corpo e do sangue, declarar que aceita e reconhece a nova aliança, anunciar a sua vida, morte e ressurreição até Cristo. Então são pensamentos que nós temos que às vezes o cara nem ora, né? Aquele momento está lá e faz qualquer outra coisa, parece que não está nem tomando a sério. Então isso também faz parte desse memorial. Tem que ter reverência. Tem que saber o que você está fazendo. Tem que se concentrar sua mente no que Jesus fez. Tem que voltar sua mente para isso. Né? Tem que estar ali concentrado naquele momento, nesse momento, para lembrar de Jesus, do sacrifício de Jesus. Porque também comer e ficar preocupado e não ter pensamento de Jesus, qual a diferença? Eu estou tomando para a minha própria continuação indignamente. Porque a minha mente está onde? Está em qualquer outro lugar, mesmo em Jesus, né? Mesmo pensando na pessoa de Jesus, na morte, no seu sacrifício de Jesus. Isso eu vejo muito notório no nosso mundo. Né? Às vezes, o irmão vai dar certo para a irmã lá na escola, não tem nada contar, eu acho que não é legal. A irmã está lá com cai menino, como volta de novo. Que é isso? Nem se lembra Jesus está. Pelo amor de Deus, eu sei que não faz respeito, mas isso para mim é falta de discernimento. A irmã está lá cheia de meninos, brincando com o menino, dando aula, aí come um pão, depois bebe um suco. Ela se lembrou de Jesus naquele momento? Será? Eu já tinha pensado também nessa situação. Como fazer isso aí, né? Ela está preocupada com o menino. A atenção dela está lá no Mesmo com Jesus. Eu acho que seria melhor depois ela vir a gente fazer com. Então dá uma ideia, mas é isso que eu tenho pensado. Eu pensei nisso aí, sabe? Mas porque irmão, você está lá, é um momento de um memorial, um momento de sacrifício de Jesus. É um momento de você estar ali concentrado na morte, lembrando que Cristo morreu por seus pecados, que Cristo foi crucificado, no momento que você está, né, tem aquele momento de reverência com Deus, aí chega lá, a irmã está lá cheio de mim, irmão chega lá, dá o pão, a irmã come, ele volta de novo, só porque orou, e a questão só porque ele orou aqui. Sabe que o problema maior é que a gente, para não ter trabalho depois, para não orar pela irmã, dá trabalho demais. Irmão, você que tem acesso, fala com as irmãs lá. Aí, Ou também outra solução seria só depois da ceia. Para lá. Depois ela passa. Aliás, lá no Zé Roberto é assim, né? não sei se está E o acontecendo. menino ainda diz assim, tia, eu quero Aí só a escolinha, lá. tia, eu posso comer. Então, vocês já pensaram aí nessa reverência? O que tem acontecido? Às vezes, a gente comete erros que ninguém percebe, né? E ultimamente, eu já tenho observado isso, eu tenho me questionado com relação a Outra isso. coisa também que ainda bem foi descobrir a respeito de servir. Porque antes eu lembro que eu estava, pessoa que não era convertida, no caso lá, serviu várias vezes, até o Luciano serviu. Então, aí depois Até o Gustavo o Gustavo, aí depois o irmão descobriu que não era certo, porque ele era um homem que estava, né, aquele memorial ali, então hoje em dia não existe mais isso, pessoas. Alguma coisa que passa.
Irmão, isso aí é uma coisa muito séria, porque eu já tenho falado até com o senhor, às vezes, para a mesma preparação que o cara tem para pregação, É mesmo? é a mesma preparação que vai servir. É Sabe o que acontece? O cara chega, aí não tem ninguém para servir. Aí o cara, olha, vem tu. O cara não está nem preparado, o cara não sabe nem o que vai fazer. Então qual é a referência que ele tem? Vai só tipo isso ritual. Aí o cara age, não. O que acontece? Nós colocamos esse pensamento das pessoas, acham que servir é como se fosse qualquer coisa. Então, se a gente não se preparar para isso, o irmão que vai servir é a mesma importância daquele que vai pregar. Se não entender isso, nem nada. Então, tem que ter essa preparação. Todos nós temos que entender que é serviço. É uma honra eu estar aqui servindo você. É uma honra. Não é a desonra. Não é esse cara que trabalha, esse aqui é o. Não, o mais importante é o pregador. Não tinha que saber mais. É serviço. Quando o Zé Paulo chegar no Rabil, o dinheiro, por exemplo. Já está atrasado, chegou atrasado, depois de conseguir. Não é para fazer isso. Então nós Não é temos para que. ninguém aceitar isso. Então nós temos que entender que é isso. Se você não se preparou para aquele momento, algo que acontece, às vezes, o irmão não vai estar assim, nem preparado, nem pensando nisso, aí chega o cara. Então nós estamos, querendo ou não, fazendo uma coisinha que está sendo desleixado com a obra do Senhor. É uma coisa que nós temos que ter zelo, né? Que é serviço. Participar do culto do Senhor, seja o que for, é serviço. Né? Honra, serviço. Então é uma honra a gente servir como é honra a gente pregar. Não tem? Esse aqui é igual que esse. Todos são igual. Como aquele pregador se preparou todo dia para aquele serviço, o que vai servir a ceia, eu entendo que tem que ter o mesmo procedimento. Ele tem que estar orando, porque ele vai servir. Ele tem que estar em espírito para servir o corpo. Ele tem que estar esse mesmo princípio, porque senão. O porquê de tudo isso, se você vê nas escrituras, quem foi que seguiu a ceia? Quem foi? Quem foi? Jesus, irmão! Foi Jesus que ele que serviu. Tem importância, não foi ele que serviu, que Pois é. Então, o servidor tem que estar com o espírito. Então, é um cuidado, um zelo que nós temos que ter, né? Eu sei que isso acontece no nosso meio, então não faça isso. Chegou o irmão, tu mesmo. Está escalado. Está escalado, faça isso não. Então, o mesmo procedimento que o cara que vai seguir, que vai ministrar a ceia, que vai cantar, ele tem que ter o espírito daquele todos, porque é o culto do Senhor. Certo? Para esse princípio. Então, a ceia do Senhor é um ato de comunhão, economia, com Cristo, de participar dos benefícios de sua morte sacrificial e, ao mesmo tempo, comunhão com os demais membros. Então, nós estamos aqui vendo, talvez a gente nunca teve um assunto sobre esse, mas aí vai despertar sobre a lei do Senhor. Quem, né? Por que devemos tomar a ceia do Senhor todo domingo? Por quê? Você sabe por quê que todo domingo nós tomamos a ceia do domingo? Isso é, né? Bem, mas vamos lá. Então, exemplos da igreja de Jerusalém, né? Os membros da igreja de Jerusalém perseveraram no fim dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas coisas primitivas. Notamos regularidade na adoração de Jerusalém. A adoração inclui o partir do pão. A inferência é que a ceia do Senhor não era observada apenas uma vez por ano, e nem uma vez por mês. Então, essa inferência que nós vamos ver aqui agora é que o exemplo da igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntios se reunia no mesmo prato e procurar comer a ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Certo? Paulo repete a ideia da reunião do Jazuntai, quando reunir na igreja, quando vos reunir no mesmo lugar, sabendo o quê? Que os coríntios se reuniram no primeiro dia da semana. Apenas os coríntios, mas também todas as igrejas. Então são várias passagens que a gente percebe que essa ceia era sempre feita no primeiro dia da semana.
Esse é o exemplo que nós temos nas Escrituras, da igreja de Coríntios, da questão disso aqui. Então nós vamos ver aqui o exemplo da igreja de Troa, né? Que está em Atos 7, 20. Né? Aqui, o significado do primeiro dia da semana foi estabelecido pela ressurreição de Cristo naquele dia. Certo? O dia chegou, apareceu no primeiro dia da semana, né? E seu aparecimento de Cristo, né? Naquele dia foi o primeiro dia da semana. Então, esse dia se tornou conhecido como o dia do Senhor. E celebrando, o Senhor celebra a seu Senhor. E eu descobri que a terra, o primeiro dia, foi o dia do foi o dia que Deus começou a fazer a terra. Então, ó, eu falando um pouco sobre o dia do Senhor. Sabe o que acontece? O dia do Senhor, assim como o sábado, vou ter uma aplicação aqui para você. Qual é o propósito de ter o sábado como descanso? Sabe qual é o propósito? Porque aquele sábado era o dia para o Senhor. O propósito é isso. Tinha um significado maior. Nós não guardamos o sábado mais. Mas nós temos aquele dia que o qual eles tiraram. O que aconteceu? Eles começaram a fazer coisa por causa da ganância, né? E aí começou a quebrar o dia de sábado. E Deus cobra dele, porque não era só para descansar, não. Era um dia que eles tiravam para o Senhor, assim como Deus descansou no sétimo dia. Hoje, nós temos o quê? O domingo, que é o dia do. Mas o que a gente faz? Nesse dia? É o dia que a gente tira para o Senhor. Mas o que a gente faz nesse dia? Vai para o lazer, vai para a praia, trabalha. Esse dia é para ser para o Senhor. Assim como o israelita tinha aquele dia para o Senhor, hoje os cristãos pegam esse dia e botam mais no trabalho de cima. Sabe, prestou atenção, já? Né? Isso é um sentido para nós, para a gente entender que esse dia é o dia do Senhor, o dia que nós tiramos para adorar a Ele, né? O dia da adoração. Outra coisa, ele está cantando. Mas não estou falando desse sentido assim também, né? Mas o sentido que o que acontece é que a gente pega esse dia e coloca outras coisas podendo fazer esse dia do Senhor. Certo? Só para a gente acordar para um pouco disso. Tem tanto cristão que não pode trabalhar no domingo e trabalha, roubando esse dia do Senhor. E acha normal. Aí sabe o que ele diz? Não, mas é meu pão. Gente, sabe o que acontece no final? Falta o culto. Sabe o que acontece no final? Vê se essa pessoa prospera. Prospera? Não. Porque ela deixou de tirar o Deus. Logo, outra coisa. Outra coisa. É assim, só uma ideia. Como o discípulo deve participar da ceia do Senhor. Então, terminando isso aqui. Então, participar da ceia do Senhor de modo digno é lembrar de Jesus. Participar da próxima semana e até o fim da vida. Isso é participar da ceia do Senhor. Sempre está lembrando do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então isso é importante. Então, o discípulo não entender o que ele está fazendo no meio da ceia, ele está tomando para a sua própria condenação. Da mesma forma que ele não pode tomar, vivendo o pecado, da mesma forma também se torna indigno quando ele não entende como está participando. É o mesmo sentido. Se não entender o que está fazendo, é tomar indignamente. Entendeu? Se não entender o que nós estamos fazendo, nós estamos tomando para a nossa própria condenação. Assim também, Jesus, participar do modo digno é lembrar de Jesus, é lembrar e discernir aquilo que está. Você está comendo um pãozinho, você não está comendo um suquinho, você não está tomando uma consagração para a sua barriga, né? É isso. Uma coisa eu vejo assim, os adventistas, eles podem até não fazer, que é o seu dia certo, que é o dia de sábado. Vocês não fazem nada no dia de sábado, não. Diz que é o dia do Senhor. Mas outra coisa, diz que não recebe nem dinheiro.
Mas é porque eles pegam ali dentro do Antigo Testamento, né? Eu estou dizendo isso aqui, gente, para a gente acordar. Foi só uma aplicação disso. Porque cada dia mais os cristãos estão perdendo essa reverência. Cada dia mais isso aqui está acontecendo no dia, às vezes no dia da adoração, trabalha o dia todinho. Certo? Aí só o bagaço. Certo? Como é que é certo? A mente é ocupada com tanta coisa. Não tem tempo para isso. Vamos acordar de que esse não é que só o domingo é separado do Senhor, mas assim uma referência que nós temos do Antigo Testamento, que muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós estamos perdendo a cada dia. Naquele momento que nós nos preparamos para doar essa adoração ao Senhor, nós ao longo do tempo, a cada dia estamos defiando, certo? E aí, parece que aquela adoração se torna tão... Aí o que acontece? Mete o pau no pregador, o pregador não está bem. O cara já vem com uma vida, né, de todo de cheio. Chega na adoração, vai fazer o quê? Botar a culpa em quem? O pregador, que é mais fácil, né? Sim, aí que eu disse que ele já tiram o sábado para o Senhor e não faz nada, mas também tem que ver se o sábado que está querendo, se é realmente o Senhor, ver se é para ele mesmo. Porque hoje aparece o cara, eu sou da igreja certo dia, a gente, o cara estava onde? Será que está louvando, pregando? Não, está debaixo do alpém para dar a vida dele. Esse é o jeito do Senhor. Rapaz, está celebrando. Só que vai participar, que é, tá? O cara da Paraíba vai ver. Certo? Então vamos lá. Então, vamos para C. Como participar da oferta dominical? Ok? Então, por que a oferta e não dízimo? Essa é a pergunta. Por que a oferta e não dízimo? Por que nós ofertamos e não dizimamos? Né? Essa é a pergunta. E nós vamos falar aqui as instruções sobre o dízimo do Antigo Testamento. Como é que isso aconteceu? De onde surgiu? Bom, porque às vezes a pessoa não é oferta. Mas por que se é oferta e não dízimo? Por que no Novo Testamento não tem a palavra dízimo? Então essas perguntas são importantes, porque se alguém nos questionar, a gente vai saber responder. Isso é muito importante para nós. Em primeiro lugar, temos que entender que lá em Malaquias, a passagem que é mais ensinada é essa. Pode o homem roubar a Deus, todavia vós me roubais, ainda que pergunteis, em que roubamos? O dízimo nas ofertas. Ele usa um título do Antigo Testamento para dizer hoje que os nomes não principais da outra. Esse é o título. Onde esse contexto aí não era questão de dinheiro, né? Era várias coisas que eles davam ao Senhor. Não era questão disso. Mas ele pega esse texto e aí vai aplicando as pessoas. Então, a gente vê isso, pregação poderosa, mandamento de Deus, obrigação prática, teste de fidelidade, garantia de bênção. Não é de surpreender que esteja uma passagem favorita de muitos pregadores que conseguem. Essa passagem mais comum. O cara, ele quer escolher as pessoas, ele diz o texto aí. Né? Opa, você está roubando a Deus. Aí o cara vai lá dar por obrigação, porque ele tem que dar. Né? Porque isso aí é inseguro. Se ele não der isso aí, não participa disso. Participa, viu? Participa não. Participa. A única coisa que ele é proibido, a única coisa que ele não é proibido é de dar dinheiro, viu? Qualquer outra coisa ele é proibido. Se ele não dá o dízimo, ele não participa das coisas. Mas ele na denominação ele é assim, não é? Na Assembleia de Deus É? Então veja bem, instruções do Velho Testamento. O dízimo, O pregador antigo falou isso aí. o dízimo antes da lei de Moisés, antes da lei ser colocada, vamos ver isso, certo? Antes que Deus revelasse a lei escrita de Moisés para governar os descendentes de Israel, encontramos duas ocasiões em que, quando dois homens deram ou prometeram dízimo a Deus voluntariamente. Não era obrigação. Antes da lei, no tempo patriarcal. Só depois da lei, quando Moisés recebe,
lá no Monte Sinai, que o dízimo foi uma obrigação. Antes não, era de forma voluntária. Não tinha nenhuma lei imposta com relação a isso. Então, no caso de Abraão, né, que aqui está a passagem de Abraão, né, de Abraão aqui, né, depois de resgatar a pessoa dos bens que ele tinha sido tomado da mão do povo, até Abraão deu dízimo a Melquisedeque, o sacerdote pelo antes, né, Abraão foi lá, de forma voluntária, né, e ofereceu o dízimo aos povos. Isso antes da lei. Certo? Antes da lei. E aí, aqui está, em Gênesis 14, 18 ao 24. Porque com a ideia também que isso aqui foi antes. Tá bom? Então, nesse caso, também Deus não revelou o motivo e não falou se era o costume de Abraão dar dízimo de tudo quanto recebeu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia apenas fala, de forma voluntária, Abraão foi lá e deu dízimo. Né? Não houve alguma lei atrás disso exigindo que Abraão desse o dízimo, mas as escrituras não falam como isso aconteceu. Mas aconteceu de forma voluntária. Bom? Então, o caso de Jacó, né, que é outro caso, só dois casos que nós vamos ver que antes da lei de Moisés, isso aconteceu, foi o caso de Jacó. Né? Jacó, neto de Abraão, prometeu devolver a Deus 10% de sua prosperidade. Em Gênesis 28, do 20 ao 28. Jacó, ele fez um voto com Deus. Isso antes da lei de Moisés. Tá bom? Então a gente vê que esses dízimos parecia ser de forma decidir voluntária, não era nada obrigatório, né? Era voluntário. Okay? A gente vê isso ao voluntário. Então não há registro de qualquer mandamento da parte de Deus a respeito disso antes do tempo de Moisés. Aqui a gente vê que foi ao voluntário, isso procura dar ideia. Certo? Tá bom? Então esses são os exemplos, né, princípios que diz antes da lei, considerada por intermédio de Moisés, de forma voluntária. Então o dízimo na lei de Moisés, aqui se torna diferente. Sim, mas antes, o que a gente aprende? O que aprende? O que a gente aprende com. Não tinha lei, mas Tinha dízimo. o dízimo voluntário. O que a Tipo gente voluntário. aprende com isso? Como é? O que a gente aprende com isso? Aprendemos que não era algo obrigado, né? Era algo voluntário, uma lei, né? Não era lei, não existia lei. Então, Moisés, então Jacó, se propôs a dar algo voluntário. Não era uma coisa imposta. Já na lei de Moisés, o que a gente vai aprender? Que era uma obrigação dar o 10%. Era lei. Era lei. Né? Lei. Então, na lei, o que acontecia, como diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 5, 1 ao 3, né? A velha aliança era uma coisa entre Deus, uma nação chamada Israel. A lei era um acordo entre essas duas nações. Assim, feita com a israelita quando saíram do Egito para o Monte Sinai. Então, primeiro que nós podemos entender que a lei não foi feita conosco, foi feita com quem? Israel. Uma nação chamada Israel. Certo? Israel. Ok? Então, exclusivamente para que Deus ordenou o dízimo na lei que ele deu através de Moisés. Então, o dízimo foi a parte do Velho Testamento e foi um mandamento aos israelitas. A gente vê aqui em Levítico, capítulo 27, ao 33. Então, a gente vai ver lá que era uma ordem de Deus, escrita por Moisés, a dar ao povo nessa chamada. Ok? E a gente vai ver que o dízimo era direcionado para quê? Ao sustento dos levitas, que era responsável pela adoração e cuidado do tabernáculo e posteriormente do templo. Então temos que entender que a única tribo que não recebeu nada foi os levitas. Então eles sustentavam, vamos dizer assim, né? Eles sustentavam por esse dízimo, né? Porque eles não tinham herança, eles eram o cuidador.
responsável da tudo daquele momento. Pré. Nesse sentido, nós vamos ver aqui que o que era o dízimo, né? Como é que isso acontecia, o dízimo? Né? A gente vai ver aqui em Levítico 27, 30, 34, que era o quê? Era fruto, vacas, né? Alimentos, né? Tudo aquilo que era verdura. Então, era assim que era o dízimo feito. Era assim que era feito. De que era feito. Não era dinheiro. Tá bom? Então, nesse sentido, o dízimo era reconhecimento, recolhido no tabernáculo. E mais tarde, o tempo. O dízimo era uma característica da relação especial entre Deus e um povo escolhido de Israel. Nenhum estudante pode pregar a necessidade do dízimo sobre a lei. Então, a manutenção da lei era necessária para mostrar que eles eram o povo separado e escolhido. Então, nós vemos aqui primeiro o dízimo de forma voluntária e agora o dízimo de forma expressa e como é que ele era feito, como é que ele era organizado. Né? A gente vê tudo isso. Né? Existia um propósito, uma nação, para a manutenção dos levitas e para uma nação especial, né? Escolhida, para mostrar que ele é do povo escolhido. Tá certo? Então, esse mandamento, dízimo, foi parte da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito na lei de Israel. Então, Malaquias viveu na época de Neemias, era um judeu e pregava para o judeu. Uma advertência à palavra do Senhor como meu de Malaquias. Então ele veio sobre a lei de Moisés e encorajou os outros ali sobre a obediência a essa lei. Então esse era o procedimento que Malaquias estava fazendo. Então nós vemos aqui como é que o dízimo era feito, duas formas e o que era o propósito, como é que ele funcionava. Vocês estão entendendo aí ou alguma pergunta? Hã? Alguma pergunta sobre isso? Não? Sim, o que a gente deve dizer? Aí a gente tem um princípio de que a gente possa doar para Deus. Bom? Aí tem um princípio, né? De que a gente possa doar para Deus. Não entendi. Não entendi o quê? Um princípio, dizer, sem lei era 10%. Com lei Era 10%. 10%. Então, nós estamos livres da lei. Então, de acordo com o que eu proponi no meu coração, É 10%. 10%. Certo? Então, o ponto aqui é isso, como é que funcionava o dízimo, como ele foi feito. Tá bom? Então, nessa conclusão de tudo isso, né, nós temos que entender. Ele usou o pensamento da lei para prever a responsabilidade das bênçãos espirituais. Ainda por fim, através do descendente de Abraão, mas não expôs sobre todas as pessoas, todo esse tempo, a obrigação de não. Depois a gente vê qualquer esforço para voltar à lei de Moisés, hoje em dia, é esforçar para construir um muro de separação que Jesus morreu para destruir. Pessoa que quer voltar a tal. Então, certamente, os verdadeiros seguidores de Cristo não vão querer anular o sacrifício só para acumular dinheiro e tesouro no Cristo. Porque se a pessoa tentar retornar, ela está fazendo isso. Então, no Novo Testamento, não temos mais levitas, porque era para a manutenção dos levitas, nem temos mais tabernáculo, ou o templo central, portanto, não temos mais o dízimo. Então, tudo isso era inserido para o dízimo ser doado ou ser feito. Então, era esse o propósito do dízimo. Né? Porque o que acontece? A pessoa fala em dízimo, ela só pensa nos 10%, mas ela não sabe para que ela é feita. Como é que era feita? Se você perguntar assim, para onde é que o dízimo ia? Muitos não vão saber responder. Para que ele se via? Para alimentar os sacerdotes, os levitas e os órfãos e as viúvas. Viúva, E além disso, cada 50 anos ela voltava para a nação. Para a nação. Tinha isso, né? O bispo Macedo faz isso? Quem faz pega o dízimo, passa, vamos supor, 5 anos, depois retorna para a nação, quem vai fazer isso? Ai, sim. Não vai fazer, né? Então a gente vê essa questão. Então, nós vamos falar agora de que como participar da oferta dominical. Ele que deu o exemplo da viúva,
foi participar. Então, bem-aventurado é dar o quê? Pode tirar direito, direto. Vou tirar direto para intervalar. Tá bom? Dá para aguentar aí? Dá, né? É melhor dar do que receber. Então, esse é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Porque não é difícil entender, mas é muito difícil acreditar. O mundo moderno ensina a facilidade pelo possuir e pelo receber. Né? Cristo ensina que é mais feliz aquele que aprende a dar. Certo? Como discípulo, decidimos acreditar em Jesus por causa disso, ou vamos experimentar a alegria do dar? No mundo que nós vivemos hoje, 30 minutos, 20 minutos. a implementação é essa, né? Aquele que tem, aquele que recebe. E Jesus faz o inverso para dar e que recebe. Jesus fala sobre isso aqui. Certo? Então, como posso falar ser do Senhor? Primeiro tem que a oferta. Tem que entender que a oferta é o quê? Um mandamento. O mandamento do Senhor. Ela ordem para todas as igrejas. Aqui em 1 Coríntios capítulo 16, 3. Realizado a cada domingo. Como diz aqui em 1 Coríntios 2. Cada um devia participar. A quantidade fica ao critério da prosperidade de cada um. Essa é a ordem de participar. Hoje, nós não temos mais dízimo, nós temos oferta. A oferta é muito modo que eu digo. Por que é modo que eu digo? Porque você faz um compromisso com Deus, não é com o homem mais, com Deus. Então, aquilo que você propôs com Deus, você tem que cumprir. Ele é muito mais vigor, porque você é livre. Isso não significa que agora eu sou livre, não é. O que é isso? Ah, senhor, não, hoje Deus sabe, a minha resposta diz não. Agora eu pergunto, qual é o seu melhor para Deus? Qual é o meu melhor para Deus? Então eu sou livre para isso. Se eu sou livre, eu posso hoje vou dar 20%, porque eu sou livre. De acordo com aquilo que Deus propôs no meu coração. Então isso é uma oferta. Ela é muito maior do que eu disse. Porque você é livre. Né? Eu não posso impor, ou alguém impor sobre você, porque isso é uma obrigação, como a lei era. Entendeu? Por isso que nós ofertamos. Né? Então, as instruções de 1 Coríntios capítulo 1 ao 9, e depois ao 15, ele vai dizer contribuir, resulta em entender a graça de Deus em nossas vidas, segundo a graça de Deus que foi nos concedida. Quando eu contribuo, eu estou compreendendo a graça de Deus em mim. Certo? A graça. Então é possível contribuir quando passamos por problemas, porque a igreja aqui em Corinto estava com dificuldade, mas que muita prova de tribulação, mas mesmo assim elas contribuíam. Devemos ser voluntário e sacrificial, né? Eles fizeram isso. Então, acima de tudo, a oferta principal, que já damos que foi a entrega em nossas vidas, a Jesus, né? A oferta dominical, a contribuição dessa entrega. A primeira entrega é quem? A nossa vida. Segundo o nosso bem material, que Deus nos proporciona. Então, a oferta é imitar Cristo. Cristo foi a oferta perfeita, né? Vai dizer lá, ó. Deus deve haver uma boa vontade, por isso importa para mim. Então, a oferta deve ser conforme cada um decidiu e nunca forçado, ou menos ainda, com tristeza ou pedido. Então, quando o cristão, eu vou ofertar porque a igreja necessita. Não pode ofertar porque a igreja necessita. Eu vou ofertar porque, né, tem que ajudar o irmão. Tem que ofertar por amor a Deus. Não pode ser por essas observações que eu coloco. Tem que ser por amor a Deus. Então, ofertar com alegria, com gratidão daquilo que ele já fez. Que é o tipo para dizer, não por tristeza ou por necessidade. Não pode ser assim. Devemos confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Porque a igreja necessita.
Então, ofertar não é dar esmola, né? Vou dar duas moedinhas, né? Não é isso. Porque quando fala de oferta, esse mundo religioso vai entender que, então oferta não vai dar qualquer coisa. Aí o pastor com medo de perder, aí ele quer implementar o quê? O dízimo, porque é uma obrigação, como é a obrigação na antiga aliança. E se você. Eu conheço pessoas que ela vai na igreja, mas o dízimo dela está lá. Uma vez, lá na igreja, velho, me chamou, né? Que o pessoal lá me conhece como alguém, posso dizer? Aí disse assim, conhece como pastor. Ei, cara, me chamou, né? Disse assim, eu tenho uma oferta, eu tenho isso para lhe dar. Isso tem? Domingo tem culto e você deposita lá, tá bom? Quando for domingo, 5h30, você vai lá e coloca a sua oferta. Nós não trabalhamos com isso. A igreja do Senhor é a oferta. Então, quando for nunca, a mulher foi lá. Foi não, porque ela queria a vida toda desconcertada, mas o dízimo para receber bênção financeira. Não é troca. Eu não estou ofertando para ser abençoado. Isso é coisa do mundo, é coisa que o mundo evangélico tem vendo. Mas é o que ele nos prega, né? O cara disse, não, se eu não ofertar, Deus não vai me abençoar. Não é isso. Isso não é isso. Então ela falou isso para mim quando eu expliquei um pouquinho para ela. Ela foi na igreja, eu disse, então vai lá no culto, irmão. Deus seu Domingo, o culto está lá e você pode ir lá ofertar, cultuar o Senhor e ofertar. Ei, Cláudio, você lembra que Então ofertar para pagar a despesa da igreja é correto. Não, o Novo Testamento nunca fala da oferta como se fosse uma cidade financeira da igreja. A oferta é algo, a oferta é sempre algo feito para agradar a Deus. E a Deus ele está dando. Quando o cristão, eu vou ofertar, fica. Oferta para agradar a Deus. Eu sei que os irmãos da Taipava aqui precisam, eu vou ofertar meu dinheiro aqui. Isso não é Bíblia. Isso não é verdade. Certo? Ofertar um modo de quê? De ficar rico para ser abençoado. É isso que diz, né? Isso. Olha, a oferta é uma gratidão daquilo que Deus já tem. Não daquilo que Deus já tem. É como se Deus fosse um de troca. Além do ponto, a certo ponto isso é verdade, né? Mas nem sempre as bênçãos nem sempre as bênçãos de Deus dá e serão materiais. Não é possível ofertar por motivos de interesse. É como aquela coisa, o cara vai ofertar com o interesse de receber uma bênção lá no futuro, né? Mas eu vou ofertar porque a mim Deus abrir as portas. Meu dinheiro está tudo para nada, meu dinheiro mais. Eu vou ofertar. Onde é que vem isso? Quando eu paro de ofertar, onde é que vem isso? E não paro de fazer conta que deve dar. Olha isso. Na realidade. Agora vamos de conta e diz assim, que o dinheiro não dá. Claro, está cheio de conta. Aí bota a culpa em Deus. Entendeu? Aí diz, não, eu vou ofertar para lá. Meu dinheiro dá bem certinho. Isso aí são jargões inventados por te tentar falar para você. Infelizmente, muitas vezes nós somos, né? Nesse sentido. Bom, então ofertar o modo de provar a Deus em suas promessas. É isso que usa aqui. Tentar a Deus foi o vacilar que o diabo fez e tentou fazer com Jesus. Para fazer o quê? Pelo que ele fez, o diabo não tentou, provou a Deus. Eu vou fazer prova de Deus. Não ela vai crer, né? Não, isso é um pouco de Deus. Então não podemos fazer nada para obrigar a Deus ou deixá-lo em dúvida conosco. Não podemos fazer isso. Né? O pecado de querer contra dons de Deus é repreendido severamente. O Simão, ele tentou contra Deus, não foi? Então entende, irmãos. Então se entender o sentido, assim como nós temos que entender o sentido da ceia, nós temos que entender o sentido da fé. Por que nós estamos na fé? Qual a razão disso?
Se não entenderam, vamos fazer de volta. E aí, estou terminando. Você já para ir, um pouquinho. Dá ou não dá? Porque é 5 minutos de intervalo. Tá, aquela criança. Vai. Hã? Sim. Pode Aquela ir? criança. Sim. 5 minutos? 5 minutos aí. Pedir tempo. Não é pra filho não, pessoal. Vai ficar